As runas foram apenas letras ou também foram símbolos? Afinal, qual a relação das runas com a magia? Tudo isso aqui hoje no novo vídeo do Neve. Olá a todos! Hoje, no nosso vídeo, nós vamos tratar da polêmica instaurada inicialmente pelo linguista youtuber Jackson Crawford, e um vídeo de resposta, ou criticando, ou analisando, contestando esse outro vídeo, do historiador Rune Rasmussen, a respeito da relação entre runas e magia. Bom, o nosso vídeo ele será dividido em algumas partes. Antes de nós analisarmos brevemente cada um dos vídeos, tanto do Crawford e do Rasmussen, eu vou fazer uma pequena elucidação historiográfica, ou runográfica, desse campo de polêmico. Posteriormente eu irei fazer alguns breves comentários sobre as fontes, e aí numa terceira parte eu farei uma análise breve dos vídeos. Bom, primeiramente, quando se entra nesse campo específico da runologia, no qual pode ser tanto a magia rúnica ou a relação das runas com a magia, nós podemos dividir esse campo em três vertentes: a romântica, a cética e a moderada. A romântica é a mais antiga, apesar do nome, ela é muito anterior, inclusive, ao romantismo do século XIX. Ela tem início lá com os antiquários, os primeiros investigadores das pedras rúnicas no século XVI e XVII. Um dos mais famosos, o Olaus Vohm, ele vai fazer então uma catalogação, investigação desses monumentos. Os antiquários, eles têm muita importância histórica, porque registraram vários monumentos que foram perdidos. Mas nós temos que destacar aqui a questão que a obra dos antiquaristas ou antiquários, ela é repleta de elementos fantasiosos, esotéricos, ocultistas, a relação com a Atlântida, com civilizações perdidas, ideais nacionalistas, e eles tinham uma interpretação extremamente mágica das runas. Para vários antiquaristas, toda e qualquer runa, inscrição rúnica, monumento rúnico, tinha uma conotação mística, ou mágica, ou esotérica. Essa vertente ela vai ser modernizada no século XIX, mas ela conserva muito desses elementos fantasiosos. Persiste no século XX, um dos grandes representantes dessa chamada interpretação romântica das runas é o acadêmico Stephen Flowers, que usava vários pseudônimos para escrever obras mais populares. Inclusive, ele era envolvido com ocultismo, esoterismo. Ele vai propagar muito em diversos livros essa vertente de que toda runa tem um lado oculto. Toda runa ela é mágica por si mesma. O alfabeto rúnico, as runas são mágicas por si mesmas. Elas têm um lado oculto que precisa ser desvelado pelas pessoas. Essa vertente, é claro, ela foi muito criticada, ela diminuiu muito de importância com o tempo, então poucos acadêmicos ainda trilham essa vertente, esse rumo investigativo dentro dos estudos de runologia. A outra vertente, radicalmente oposta aos românticos, é a vertente cética, que se inicia
primeiramente durante o século XIX, vai se aprimorando durante o século XX. Tá? Ela é uma vertente interpretativa que vai negar qualquer relação mágica com as runas. Runas não tem nada a ver com a magia. Então, basicamente, se questiona a relação das runas, inscrições rúnicas, pedras rúnicas, objetos móveis e objetos imóveis, né, ou monumentos, com qualquer coisa relacionada com magia. É a vertente cética. O Jackson Crawford, ele é um ceticista, ele pertence a essa linha interpretativa. A terceira linha interpretativa é a chamada moderada, o vertente dos moderados. Onde ela se situa? O meio termo entre o cético e o romântico. Ela acredita ou interpreta que a maior parte das runas não são mágicas, mas em alguns casos as runas podem ter tido ligação com magia. Essa linha moderada é a linha do Rune Rasmussen. Quanto às fontes, nós podemos fazer a divisão das fontes do ponto de vista da relação das runas e magia, mas segundo a vertente dos moderados. É claro que os céticos não acreditam nessa relação da magia com runas. Eles não interpretam dessa maneira. Então, essa classificação de fontes é do ponto de vista dos moderados. Então, são 3 tipos de fontes. A primeira é que realmente os moderados interpretam que a maior parte, do ponto de vista quantitativo, das runas realmente não tem relação nenhuma, nem com religião, nem com magia, nem com simbolismo. Runas são letras, são sons criados, né, são fonemas criados para reprodução de mensagens. Né? As inscrições rúnicas, elas transmitem um texto sobre um determinado acontecimento do passado. Do ponto de vista quantitativo, então, a grande parte do corpus de fontes rúnicas não tem relação nenhuma com magia ou religião. Pedras rúnicas, por exemplo, que são mais de 3.000 catalogadas, a grande maioria é memorialista. Vai tratar de questões de registro de pessoas que morreram, de viagens. Elas não têm absolutamente nenhuma conotação com esse campo. Mas há uma significativa quantidade de runas em objetos móveis e imóveis que trata da questão mágica, que tem relação com magia. Esse grupo ele pode ser subdividido em 2. Inscrições rúnicas que contêm informações ou um texto baseado em questões mágicas, e um outro grupo de runas isoladas que vão ter alguma conotação simbólica e geralmente estão no contexto iconográfico. Então vamos ter esses 2 tipos de fontes. Bom, agora nós vamos fazer uma muito breve análise dos vídeos. O primeiro vídeo do Jackson Crawford, ele vai então comentar sobre essa questão da relação das runas com os simbolismos. E ele vai questionar totalmente essa ligação. Para ele, runas são apenas sons, são apenas letras que têm um caráter textual, informam, comunicam, são partes de textos, sem nenhuma relação, obviamente, com magia dentro desse critério. Para isso, ele só utiliza um exemplo, que é um objeto dinamarquês do século V, período das migrações, encontrado na Dinamarca, Lindholmen. A inscrição
ela não tem um caráter objetivo na questão da magia, né? É um texto assim um quanto subjetivo. No final, a linha final da inscrição desse objeto, a repetição de algumas runas e termina com a inscrição Alu. Para ele, não há um sentido. Os acadêmicos não chegaram a um consenso do que seja Alu. Portanto, ninguém sabe direito o que significa essa inscrição, então não dá para fazer um estudo mais pormenorizado. O problema é que existe uma ampla bibliografia já acadêmica, em francês, alemão, inglês, sobre essa questão da Alu, ela ser inscrita em objetos, né, e ter um caráter mágico. Mas, enfim, para ele não existe como comprovar isso tudo. Em outros vídeos do canal do Crawford, nós percebemos que se não existe uma informação literária objetiva sobre determinados temas, ninguém pode saber o seu significado. Ele passa a ser desconhecido. Por exemplo, sobre simbolismos geométricos não figurativos, ele tem 2 vídeos, uma geral e outro específico sobre Falknut. Ele tem a mesma posição. Não tem fonte literária para informar ou fornecer qualquer indício objetivo sobre esse tema, então ninguém pode saber o significado. É aberto. É a mesma coisa com relação ao termo Alu. Outra coisa que tem que ficar também claro, que é essencial no vídeo do Crawford, é que, além de ceticista, ele é da linha também da vertente hipercrítica. Ele questiona toda a informação sobre magia que foi registrada ou composta depois do século XI. As 3 fontes da literatura nórdica medieval que abordam o tema da magia rúnica. Os 3 poemas rúnicos, né, o anglo-saxão, norueguês e islandês, poesia édica, poemas édicos e sagas islandesas. Para ele, tudo isso é um construto, são invenções cristãs depois do século XI. Não tem relação nenhuma com algo que inclusive não existe, né? Porque ele questiona a existência da magia rúnica na antiguidade e na era viking. Bom, aí nós temos o outro vídeo do canal do YouTube do historiador dinamarquês Rune Rasmussen, onde ele vai, né, claro, com muito nível, com muita qualidade argumentativa, fazer outro ponto de vista sobre a questão em cima do vídeo do Crawford. Para ele, há sim uma quantidade significativa de fontes da era viking e da antiguidade, no caso da Idade do Ferro escandinava, de que existe sim uma relação entre runas e magia. Para isso, ele vai enumerar diversas fontes em seu vídeo para corroborar essa questão, para afirmar essa questão de que as runas também têm um significado simbólico, relacionado com o som de cada runa, mas tem esse significado simbólico. Outros elementos que Rasmussen, em seu vídeo, argumenta, que ele insere em sua argumentação, é a questão que runas, as letras repetidas, elas têm um contexto ritual, cerimonial. Isso é claro, ele como historiador ele vai empregar metodologias comparativas, ele vai ter uma visão diacrônica do fenômeno do ritual, da magia, da religião. Ele está pensando, claro, cada inscrição, cada objeto dentro de uma seriação na antiguidade escandinava, na era viking também,
e ao mesmo tempo modelos comparativos externos, mais diacrônicos. E a questão de runas isoladas, que é muito importante, que ele coloca, corroboram, se associam com os poemas rúnicos. Então é uma evidência que os poemas rúnicos, eles possuem uma relação com as crenças pré-cristãs. Eles não foram simplesmente invenções pós-século XI do período medieval cristão. Eles vão ressignificar conteúdos mais antigos dentro do contexto cristão, mas eles não vão simplesmente inventar tudo isso. Agora, na última parte do vídeo, eu vou colocar alguns elementos práticos para debater essa questão, e ao mesmo tempo algumas coisas de minhas pesquisas também. Bom, para exemplificar então a posição do Rasmussen, posição moderada, nós vamos citar um exemplo, muito rapidamente, um objeto que inclusive ele analisa no vídeo dele, que é o amuleto de Sigtuna, na Suécia, um objeto datado do século IX, que vai conter um texto objetivamente tratando de magia. A questão ele era um objeto que foi talhado e foi feito um orifício para ser utilizado como pingente, a pessoa portava esse objeto, e possivelmente, segundo vários acadêmicos, o objeto foi criado para tirar uma dor, um mal, algo que estava causando dano físico ao seu portador. Possivelmente uma doença com febre, não temos como saber. O que acontece? O texto ele está objetivamente transferindo para os gigantes esse mal que teria sido causado por eles. Então é aquela velha noção de magia que nós já verificamos que é verificado no mundo medieval, como o Michel Pastoureau ele afirma nos seus estudos sobre a Idade Média, o pensamento analógico medieval, a essa criação de modelos correspondentes, que no caso aqui é a relação mágica mesmo. O que a gente tem? Uma ação e reação causada por agentes sobrenaturais. Ou seja, a dor que eu tenho, o sofrimento que eu estou tendo, ele foi causado pelos gigantes. Algo do sobrenatural. Então, para eu tirar essa dor, esse sofrimento, o que eu faço? Magicamente, por meio do talismã, desse talismã, o ato de fazer a inscrição, de ter esse texto, eu vou retransferir o mal que foi enviado pelos gigantes, eu retransfiro para eles. Então esse é o caráter desse amuleto, é você transferir esse mal que veio dos gigantes para eles mesmos. 3 aflições, 9 sofrimentos. O texto alude a essa questão também simbólica de números, e termina o texto, a última linha, que nós vamos ter aqui no detalhe do vídeo, destacando a última frase, onde 3 runas is no poema rúnico islandês vão ser enviadas para o gigante também, os gigantes, para que esse sofrimento cesse. O que o poema rúnico islandês vai comentar sobre a runa I? Runa de gelo. O gelo está simbolicamente associado no corpus mitológico aos gigantes. Os gigantes moram no norte, sempre no norte, lugares mais frios. Então o gelo está associado ao gigante. Então aqui nós vemos não somente o uso mágico das runas. Essa repetição de 3 runas não tem um sentido fonético, elas não querem transmitir uma informação textual. Elas são colocadas na inscrição rúnica apenas pelo seu simbolismo.
E ao mesmo tempo nós vemos então uma comprovação direta da era viking em conteúdos pré-cristãos existentes no poema, no caso do poema rúnico islandês. Então, os poemas rúnicos eles também têm elementos pré-cristãos, eles não são puramente invenções literárias, construtos literários. Um outro elemento que vai reafirmar esse lado simbólico das runas são as runas isoladas. Eu vou trazer aqui dois casos. Um do período das migrações, entre o século V e VI, que são as bracteatas. Bracteatas são medalhões imitando moedas que eram usados como pingentes. Isso é tema também para outro vídeo, mas basicamente são esse tipo de material usado pela elite. A aristocracia geralmente eram feitas de ouro, eles têm todo o lado ideológico, não vamos tratar aqui. Mas pelo menos 5 bracteatas, de 5 a 6 bracteatas do período das migrações, contém referências, contém elementos de runas isoladas. Aqui na imagem, em detalhe, ao lado do vídeo, nós colocamos uma desses casos, que é uma bracteata descoberta na região da Scania, na Skåne, sul da Suécia atualmente, onde nós percebemos o contexto, dentro desse contexto de elementos udínicos, existia todo um debate se as bracteatas realmente tinham relação com o Odin, se essas figuras, esse simbolismo animal era relacionado com o Odin, a suástica, triquetras, número 3. Desde os anos 50, vários pesquisadores alemães, principalmente liderados por intelectuais acadêmicos alemães, fomentavam essa ideia. Recebiam críticas que não havia evidência, que só tinha iconografia. Recentemente, alguns meses atrás, no início de 2023, foi descoberto na Dinamarca uma bracteata Vindelil, dinamarquesa, onde se comprovou pela primeira vez que essas bracteatas tinham uma relação direta com o culto de Odin. Era uma ideia que estava sendo apregoada principalmente pelos pesquisadores alemães desde os anos 1950, mas nós só tínhamos evidências iconográficas. E agora, com essa bracteata, se descobriu, por uma inscrição, que a frase "Este é o homem de Odin", que realmente elas contêm um contexto ligado aos cultos odínicos, um culto de elite. Em 5 bracteatas da área da Scania, se encontra ao lado de uma suástica a runa S, sem nenhum texto único, paralelo ou junto a essas figurações nas bracteatas. Elas estão nesse ponto da bracteata, elas estão isoladas. Suástica e runa S. Acontece que a runa S, nos poemas rúnicos, ela é chamada, por exemplo, num poema rúnico islandês, ela é denominada de sol, sol. O som da runa representa um objeto, ou uma figuração, que no caso é o sol. Então aqui nós temos uma evidência, em primeiro lugar, de uma runa sendo usada como símbolo. Ela está reforçando, no caso, símbolo que é geométrico, o sol. A suástica, ela é um símbolo muito antigo. Ela penetra na Escandinávia via influência romana no mundo germânico, a partir do período das migrações, do século IV e V aproximadamente. Os cultos solares já existiam
Na antiguidade escandinava, o culto solar era muito forte na Escandinávia, desde a Idade do Bronze. Só que eles tinham outros símbolos que eram mais importantes, né, nesse sentido de conotação solar. A famosa cruz solar, né, escandinava, que é um círculo com uma cruz no centro desse círculo. A suástica vai meio que substituir esse simbolismo na Escandinávia, né? A nova elite que se forma no período de migrações traz esse novo símbolo e ele vai ser, então, substitutivo desse símbolo antigo. A própria pedra rúnica de Snålelø, na Dinamarca, a suástica, que é representada nessa pedra rúnica, foi esculpida acima do antigo roda solar da Idade do Bronze. Então é uma evidência dessa substituição. Né? Então a suástica tem muitas evidências que ela realmente é um símbolo solar. Né? Só que com o passar do tempo, com a cristianização, a suástica passa a ser um símbolo ligado ao cristianismo. Porque o próprio Cristo é identificado com o Sol desde a Bíblia. Então existia essa cultura da suástica como símbolo solar também no cristianismo. Então o que acontece? Com a cristianização, a suástica também passa a ser um símbolo solar, ressignificado pelo cristianismo. Por isso que em algumas pedras rúnicas do século XI, nós encontramos no centro de cruzes no formato de cruz no estilo de Malta, uma suástica no centro dessas cruzes. Então existe muita evidência de que suástica é um símbolo solar. Bracteatas, onde a runa S está isoladamente ao lado de suástica, é uma comprovação de que a runa está sendo usada pura e exclusivamente como símbolo. Mas na era Viking nós também temos exemplos disso. Na era Viking nós também temos um exemplo da suástica associada com uma runa S isolada. Em Staraja Ladoga, na Rússia, em 1975 foi descoberto um objeto preciosíssimo, mas ainda muito pouco conhecido pelos escandinavistas. É um cabo de faca feito de osso, datado do século IX, Staraja Ladoga, e foi feito um estudo sobre esse objeto pelos descobridores, arqueólogos e runólogos, né, uma dupla de pesquisadores russos. Em 1979 publicaram um artigo numa revista de arqueologia sueca. Esse objeto, ele consiste então nesse cabo que tem várias figurações, 2 cornos entrelaçados, 2 martelos do deus Thor no centro do objeto, uma figuração angulosa, lembrando o número 8, de identificação um pouco mais difícil, e na extremidade do cabo, 6 runas S ao lado de uma suástica. Então aqui nós temos mais um exemplo de repetição da mesma runa, no caso a runa S, ao lado de uma suástica. Então uma comprovação de que essa tradição de associar a runa S de forma simbólica com o Sol se prolongou da Idade do Ferro, do período das migrações até a Era Viking, e corroba também, confirma elementos pré-cristãos, no caso do poema rúnico islandês. Nos outros também, né, a runa S é associada com o Sol. Então é uma questão de como ler os documentos. É claro que houve uma reinterpretação desses simbolismos. Os simbolismos solares, eles foram reinterpretados no contexto cristão. O poema édico, por exemplo, o Solarljóð, que vai ter toda essa questão solar, né, dentro de um contexto crístico, né, um contexto cristão, ele na verdade está reaproveitando elementos pré-cristãos que também estavam relacionados com o Sol, por exemplo, a figura dos servídeos.
que na tradição cristã medieval também os servos vão ser muito associados ao Cristo. São coincidências, né, simbólicas de uma tradição pré-cristã e numa cultura cristã que já carrega elementos que convergem então para simbolismos parecidos. Então essa literatura nórdica medieval, em muitos casos, ela vai ressignificar algo que é mais antigo no contexto cristão. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em outros projetos de vídeo aqui do canal, nós vamos aprofundar alguns temas específicos. Né? Curtam o nosso canal, né? Compartilhem, façam inscrição também no canal. Né? Qualquer dúvida, qualquer questão, deixem aqui nos comentários, né? Ou nas nossas redes sociais do Neve. Na legenda desse vídeo nós vamos ter o link tanto do vídeo do Crawford, o link do Asmundsen, vídeos do próprio canal que comentam sobre a questão da runa, artigos de popularização do Neve sobre a questão rúnica, e no final do vídeo nós vamos ter a bibliografia, uma bibliografia da vertente dos moderados sobre a questão da relação entre runas e simbolismo mágico. Muito obrigado.